galerinha, professor Valci na área, voltando aqui com vocês para a segunda parte da nossa revisão. Tava com saudade? Acabou aí, pode parar de chorar. Eu voltei para animar a vida de vocês. Bora lá? Então é isso aí, vamos dar continuidade. Estávamos falando o quê? Sujeitos históricos, fatos históricos, patrimônio material e imaterial. Então bora continuar, né? Então, vamos a uma questãozinha aí. Selecione a alternativa que define corretamente o conceito de processo histórico, né? Então, o que é processo histórico? É tudo aquilo que nós vivemos, que a humanidade está vivendo, tudo aquilo que a humanidade viveu. Então, lembre-se sempre disso. Construção da história, os fatores históricos, a construção histórica, ela é uma particularidade do ser humano, ok? Então, conjunto de eventos que ocorrem em um período de 30 dias? Não, ocorre durante toda a nossa vida. Relações e atividades da humanidade que se transformam e ou permanecem ao longo dos anos? Olha! Outro item, fato pontual causado pela ação humana em determinado tempo e espaço. É só pontual, é só aquilo. Acabou aquilo, acabou a história. Não, a história nunca acaba. Você jamais vai se livrar da história. Ela sempre vai estar com você. Conjunto de fenômenos naturais que afetam a fauna e a flora. Não, é o conjunto das ações humanas, tá? Lembre sempre disso, o processo histórico é o processo de ações humanas. E atividade de busca de evidências e registros de fatos do passado. Não é só essas atividades, são todas as atividades humanas. Bora ver então? Ou permanece. Então, os processos históricos são tudo aquilo que é realizado pelo ser humano. Ok? Seguindo. Dorme não. Selecione M para material e I para patrimônio imaterial. Lembra lá então? Pintura é um patrimônio material ou imaterial? Pintura, um quadro, né? Então o quadro ele é uma pintura. Deixa eu ver aqui, produção. Quadro, produção. Olha a produção chegando. Isso aqui é uma produção. Então, pintura, né, gente? Olha, um quadro. Então ela é um bem material. Uma receita culinária. Uma receita, ela é um bem material ou imaterial? A receita culinária, ela é imaterial. Ela não precisa estar registrada em lugar nenhum. Geralmente as receitas é ali na mente e vão sendo passadas de pai para filho, de mãe para filha, de avó. Aquela receitinha que a avó chega. Meu filho, joga uma farinha aqui que vai ficar bom. Então a receita, ela vem do conhecimento empírico, passado de geração para geração. A música também, mas tem a letra, sim, mas a música você leva ela na memória, você canta, você ouve, então ela é um bem imaterial. Arquitetura, a arquitetura é algo palpável, é uma grande construção, um grande prédio, então ela é material. O livro, também material, você pega o livro. E a dança, patrimônio imaterial, correto? Vamos conferir? Eu sei que vocês acertaram, vocês são feras. Então, tá aí. Pintura, arquitetura e livro são patrimônios materiais. Receitas, músicas e danças são patrimônios imateriais, ok? Você sabe que ele existe, mas você não consegue pegá-lo, ok? Em que o historiador se baseia para refletir sobre os acontecimentos do passado? Então, nós nos baseamos em vestígios. Então, não precisa ser um livro ou um grande patrimônio, uma grande construção. Muito que nós sabemos lá da pré-história são pequenos vestígios. Até restos de fogueira, os historiadores, os paleontólogos, os arqueólogos, eles conseguem descobrir na terra, nas escavações, tá? Então, dependemos do quê? Dos vestígios históricos preservados ao longo dos tempos. Então são esses vestígios que nos dão direcionamento. Esses vestígios são chamados de fontes
históricas. Então, se eu perguntar para você, ei Lohan, tu que acabou de acordar, se eu perguntar para ti o que são fontes históricas, tu vai me responder o quê? São os vestígios do passado, deixados pela humanidade, beleza? Então vamos lá. Essas fontes históricas podem ser escritas, cartas, livros, documentos pessoais e oficiais. Qual a diferença, professor? Pessoais, tua agenda. Tua agenda é um documento escrito pessoal. Pode ser uma fonte histórica? Pode. Daqui a 1000 anos vão fazer uma escavação e vão encontrar uma agenda. Tá lá. Eles vão, pelo aquilo que você escreveu, saber o que foi feito 1000 anos antes da descoberta daquele objeto. Ok? Oficiais. Oficiais são documentos emitidos pelo governo. Digamos assim, o diário oficial, o decreto do presidente, o decreto do prefeito. Isso são documentos oficiais. Entendido? Thaísa? Compreendeu? Belezinha? Então vamos lá. Fontes materiais. Olha aí, Adrison. Fontes materiais. Olha, uma bela imagem de uma fonte material. A cidade sagrada dos Incas, a famosa Machu Picchu. Olha que nome bonito. Então, isso aí é uma fonte material. Através dos estudos dessas construções, do que foi encontrado aí, pôde-se desvendar um pouquinho de como era a vida dos Incas. Então, fontes materiais, objetos pessoais, fósseis, edifícios, ruínas, esculturas e coisas assim. Beleza? Fontes iconográficas. Pinturas, fotografias, desenhos, ilustrações. Nesses desenhos aí vai entrar até aquela pintura rupestre lá da pré-história, onde nós não sabemos direito o que o homem quis deixar ali, ou por que ele estava fazendo aquilo. Mas através daquilo ali, nós conseguimos criar algumas teorias de como ele vivia, de como ele caçava, de como ele passava o seu conhecimento de um para o outro, certo? Então, pinturas, fotografias, desenhos. Hoje em dia é fácil, né? Hoje em dia é para todo lugar, câmeras, máquinas, selfie. E você vai guardando essas imagens, essas fotografias. Isso vão ser fontes históricas para alguns estudos, ok? Audiovisuais, músicas, gravações radiofônicas, documentários, filmes. Essas fontes audiovisuais, elas são mais contemporâneas, né? É óbvio que na antiguidade, na Idade Média, eles não tinham muito essas fontes, gravações, essas coisas assim. Então, são fontes mais atuais, mas que vão ser deixadas aí, que a gente chama de legado, vai ficar para as sociedades futuras, certo? Pablo, tá acordado aí, caba? Vamos lá. E fontes orais. Fontes orais, aquilo que é contado, que é passado de geração para geração. Nós já comentamos em sala, eu acho que eu comentei na aula anterior. A cultura africana ela é muito oral, é muito passado do mais velho para o mais novo. Né? Isso aí é o que a gente chama, nomezinho estranho, mas é o que a gente chama de conhecimento empírico. Aquilo que você vai passando de geração para geração. Entra muito nessas fontes orais os mitos, as lendas, olha a curupira, olha a matinta, olha. Isso aí vai muito dessa fonte oral, vem muito do dito de uma pessoa para outra, de geração para geração. Seguindo então, selecione a alternativa que define corretamente quem são os sujeitos históricos. Quem são os sujeitos históricos? Lembram quem são? Lembra, Vitória? Tá aí ligada na aulinha? Sabe quem são os sujeitos históricos? Então vamos lá. Apenas as pessoas que registram suas atividades? Todas as pessoas que pesquisam ou se interessam? Só quem pesquisa? Todas as pessoas que contribuem para formar a história em suas atividades cotidianas? Apenas os historiadores? Ou pessoas que visitam museus? Gente, sujeitos históricos somos todos nós. Então, os sujeitos históricos são todas as pessoas que contribuem para formar a história em suas atividades cotidianas. Então, todo ser humano é um sujeito histórico. Pegou aí, Jorge? Vamos lá? Seguindo.
Governo e sociedade, né? Então são ações que são feitas pelo governo e ações que têm que ser feitas pela sociedade. Tudo em prol de quê? De se conservar os patrimônios, né? Porque se você destruir os patrimônios históricos, como é que as populações futuras, as civilizações futuras vão saber o que nós fizemos no passado, né? Então, se sairmos, vamos aqui derrubar o Colégio Antônio Lemos, daqui a 100 anos, como é que as pessoas de Santa Isabel vão saber que existiu um grande colégio e qual foi a importância desse patrimônio histórico para o município? Então, é muito importante essa conservação. E essa conservação, ela não é só pelo poder público, não é só o governo. Ah, pessoal, mas o governo não reforma, está todo rabiscado. Mas e aí, quem rabiscou? Foi o governo que veio rabiscar? Não, foi alguma pessoa que foi ali e rabiscou. Então, se a pessoa não rabiscar, vai conservar por mais tempo, não vai precisar de governo vir toda hora pintar. Então, é ali um equilíbrio, é o governo reformando e a sociedade cuidando, certo? Então, o que cabe ao governo? Campanhas de conscientização, incentivo à visitação, preservação e manutenção da estrutura e do acervo. O que cabe à sociedade? Fiscalizar os órgãos públicos responsáveis pela preservação, visitar e principalmente respeitar os patrimônios, né? Galerinha aí do 6º ano A tá bem acostumado comigo dessa palavra, né? Então, galera do 6º ano A, lembra lá qual é o lema da nossa turma? É a palavra, é o quê? É o respeito. Então, olha, tudo está o respeito. Visitar e respeitar os patrimônios, ok? O que é respeitar um patrimônio? É não destruir, é não riscar, é não quebrar. Isso é respeitar os patrimônios, certo? Seguiu? Em história, a noção de tempo é extremamente importante porque nos permite estabelecer as relações entre o passado e o presente. Então vamos lá. A contagem do tempo nem sempre ocorreu como conhecemos atualmente, dividida em horas, dias, meses, anos e séculos. Essa forma de dividir o tempo é uma construção cultural de alguns povos, uma convenção criada para padronizar a contagem e a passagem do tempo. Então, isso vem se mudando de sociedade para sociedade, de povo para povo. E até a questão da contagem do tempo também. Nem todas as sociedades estão no mesmo ano. Os cristãos estão no ano 2020, os muçulmanos 1300 e alguma coisa, os judeus já estão aí há mais de 4.000 anos. Mas como assim, professor? Vamos já entender isso daí. Então, olha aí, muçulmanos. Culturas criaram medidas de tempo. O ano inicial para a cultura muçulmana é a Hégira. O que é a Hégira? Hein, Sofia? Pergunta aí. Pergunte aí para o Isaac aí que ele sabe. Então, o que é a Hégira? É o momento em que Maomé, o grande profeta, fundador do Islã, é obrigado a fugir de Meca e ele vai para Yatreb, onde hoje é a cidade de Medina. Então, esse ano que marca a fuga de Maomé de Meca para Medina é denominado de Hégira e é esse ano que é determinado o ano 0 para a religião muçulmana, para o Islã, tá? Se eu não me engano, é o ano de 622. Então, o ano de 622 da era cristã marca o ano 0 da religião islâmica, ok? Cristãos e judeus. Para os cristãos, a medida da passagem do tempo tem como referência o quê? O ano em que Cristo nasceu. Então, o ano que Cristo nasceu é o início do calendário cristão, que é o que nós seguimos. Então, se eu perguntar para vocês, há quantos anos Cristo nasceu? Há 2020 anos, já que nós estamos no ano de 2020, certo? Pegou? Para os judeus, a contagem do tempo inicia-se com a criação do ser humano, segundo relatado no Torá, livro sagrado dos judeus. Perceberam uma coisa? A contagem de tempo, ela na maioria das vezes estão ligadas à religião, que nem para o judeu. Para o judeu,
O ano se inicia com a criação do ser humano, relatado no livro Torá. Para o cristão, ou a humanidade, a contagem do tempo se inicia com o nascimento de Cristo. E para o muçulmano, o fator que inicia-se o ano islâmico é a fuga de Maomé de Meca. Então, todas as três grandes religiões têm uma contagem de tempo diferenciada, partindo da sua religião. Certo? Segurou aí? Beleza? Então, vamos seguir. Cronologia. Então, seguimos a convenção do calendário cristão começado no ano 1. A sequência de determinada divisão do tempo com a dos nossos anos é conhecida como cronologia. Por meio dela, podemos distinguir a ordem de ocorrência dos acontecimentos. Aí vem aquelas outras subdivisões, décadas, séculos, milênios, certo? Nosso calendário. A sociedade que adota o calendário cristão utiliza a medida como eu acabei de dizer, década, século e milênio. Uma década, 10 anos. Um século, 100 anos. Um milênio, 1000 anos. Os séculos geralmente são representados por algarismos romanos. Tá? Então, olha aí, vai voltar o que eu disse na revisão anterior. A questão matemática. Onde você estuda algarismos romanos? Na matemática. Então, mais uma vez, história e matemática lado a lado. Como eu disse, não tem como fugir da história. A história vai acompanhar vocês sempre, em tudo, tá? Então, ano 1, 2, século 1, 2, 3, 11, 21. X é 10. Então, 10 e 10, 20. Um pontinho é 1, século 21. Ok? Para datas anteriores ao nascimento de Cristo, o tempo é contado de forma decrescente. As datas são acompanhadas pela abreviatura AC, antes de Cristo. E entre os anos 400 e 300 antes de Cristo, é o século 4. Ok? Então, e depois de Cristo, antigamente usava-se o DC, hoje em dia já não se usa mais. Então, quando você vê AC, 300 AC, significa que foi antes de Cristo. Se você vê só 300, significa que foi depois de Cristo. Mas a gente vai começar a trabalhar com 300 DC, depois de Cristo, certo? Olha, estou vendo ali, Joaquim, eu te conheço, Joaquim, tu é meu aluno, né? Ah, eu acho que é. Bora lá. Depois de Cristo, nas datas posteriores, né? Abreviatura DC. Ou, olha aqui, ó, em 2014, notem, não tem o DC, então 2014 o Brasil sediou a Copa do Mundo FIFA. Se não tem o AC, automaticamente significa que foi depois de Cristo. Show? Olha aí a tabelinha. Como nós sabemos em que século estamos, né? Como fazer essa conta? Então, olha só, é muito simples, tá? Olha ali, 1789, você pega os dois primeiros dígitos, ou seja, você desconsidera esses dois últimos. Vamos passar para cá? Não, aí eu não vou aparecer. Peraí. Vamos lá, daqui. Tá? Então, olha só. 1789. Então, o que você faz? Você desconsidera os dois últimos e soma 1 aos dois primeiros. Então, olha, 17 mais 1, século 18. Ok? Ah, professor, só tem 3 dígitos. Mesma coisa, desconsidera os dois últimos e soma-se 1 ao primeiro. Então, 480, desconsidera-se o 80 e soma mais 1 ao 4. 4 mais 1, 5. Ah, professor, mas e os anos que não tiverem nenhum número pós, for tipo 0, 2000, 1500? Você somente desconsidera os dois últimos e os dois primeiros significa o século em que se está. Então, olha ali o exemplo, ó. 1789 é século 18, 17 mais 1. 2000 é século 20. Você só apaga aqui os dois últimos dígitos. Fechou, tá? Então as contagens vão. 2000 é século 20. Quando começa o século 21? Século 21 começa em 2001. Quando acaba o século 21? Em 2100. Ok? Olha aí, ó. Quando o número do ano é centena ou milhar e não termina em 0, corta-se os dois algarismos e soma-se ao número que restou. Entendido? Então, olha lá. É uma milhar, 1789, milhar, tá?
4 dígitos. Não termina em 00. Então você vai pegar os 2 primeiros números, somar mais 1, você tem o século. Quando é só uma dezena, significa que é o século 1. Ok? Então, como se fosse ali, ó, 0,70. Então não tem segredo. Quando o ano termina em 00, você corta os 2 últimos, os 2 primeiros significam o número do século. Então, 1500, corta-se os 2 zeros, é o que? Século 15. Ano 1000, corta-se os 2 zeros, século 10. E assim sucessivamente, tá ok? Tá? Dá uma pausadazinha no vídeo, tira uma foto ou anota aí essas observaçõezinhas para vocês não esquecerem, que às vezes dá uma embaralhada no Tico e Teco, o Tico pensa que é uma coisa, o Teco pensa que é outra, não chega no acordo e a gente acaba errando. Mas eu tenho certeza que vocês conseguiram gravar direitinho isso aí. Vamos seguir. Pré-história. O que é chamado de pré-história? É chamado de pré-história todo o desenvolvimento humano antes da descoberta da escrita. Tá? Então, na divisão criada por historiadores, eles colocaram o quê? História, tudo aquilo que o homem já registrou em palavras. Então, tudo que vem antes desse momento é pré-história, tá ok? Então, alguns historiadores chamam de pré-história o longo período do surgimento do homem até o desenvolvimento da escrita. Não significa que o homem não deixou nenhum registro. Lembra-se? As fontes históricas, os vestígios de fogueiras, de ferramentas, de armas, pinturas rupestres. Ele não escrevia? Não, mas ele tinha outras maneiras de se comunicar, ok? As idades. Então, essas divisões, pré-história, história. E aí, a pré-história vai ser dividida. A história vai ter o paleolítico, neolítico, idade da pedra lascada, idade da pedra polida, idade dos metais, ok? Para que tem essa divisão? Essa divisão, ela não foi lá na época. O homem que viveu na pré-história, ele não sabia essa divisão, não tinha essa história de, eu tô na pré-história, pré-história, Não, isso aí foi criado por historiadores depois, para facilitar o nosso entendimento, a nossa maneira de se estudar a história, beleza? E aí a história também vai ser dividida, ela vai ser fragmentada para facilitar o estudo. Então a história tem a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea. Então tudo isso é feito para que se organize os fatos e facilite o nosso entendimento. Show? Vamos seguir? Aí um conflitozinho, né? Porque toda essa divisão ela é feita pela sociedade ocidental e principalmente pelos europeus. Então há um conflito aí às vezes de entendimento entre historiadores europeus com historiadores orientais, né? Lá chineses, japoneses. Então, porque tudo é dividido e calculado dentro da história a partir dos fatos europeus. Então, de vez em quando tem uns atritozinhos aí. Então, essa divisão história recebe críticas por levar em conta os processos históricos ocorridos na civilização ocidental, com base no calendário cristão. Tá ok? Então, a divisão tradicional é uma construção cultural que não se considera a contagem de tempo adotada por outras culturas, como o calendário muçulmano ou a contagem do tempo adotado pelos judeus. Então, toda a história ela é construída em cima do calendário cristão, em cima da história europeia, ok? Pessoal, mas aí a gente não conta a história dos outros, a gente não estuda? Claro que a gente estuda, mas a gente estuda sempre contando os anos de acontecimento dos fatos usando o nosso calendário. A gente não conta, algo aconteceu em, digamos, 640. Nós vamos dizer, olha, em 640 uma revolta muçulmana, nós falamos 640. Mas para o muçulmano é 640 depois de Cristo? Não, para o muçulmano é o ano 18. Então a gente não faz alusão, a gente não faz o nosso estudo utilizando as datas daquela sociedade. A gente faz o estudo daquela sociedade usando o nosso calendário. Tempo único. A divisão tradicional cronológica foi desenvolvida a partir do século XIX e visava facilitar o estudo da história, como eu acabei de dizer. Atualmente ainda é utilizado como referência.
embora se reconheça que o tempo histórico não seja único e constante, ou seja, vários fatos ocorrem ao mesmo tempo. Então não existe assim uma história que vai acabou isso para começar aquilo. Não, na história vai tudo se misturando, vai tudo ali, tudo junto se misturado. Brota da história e vamos embora. Olha aí, ó, os períodos históricos. Pré-história. Então, onde é a pré-história? Do surgimento do ser humano, o primeiro Homo sapiens, o primeiro primata, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Somos primatas, não somos macacos, tá? A gente vai já tirar essa dúvida aí. Até a descoberta da escrita. Então, Idade Antiga vem de mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo. E aí vão ter fatos europeus, fatos que aconteceram na Europa, que vão determinar essa divisão. Então, qual é o início da Idade Média? O início da Idade Média é o fato conhecido como queda do Império Romano do Ocidente, em 476 depois de Cristo. A Idade Média ela dura até o início da Idade Moderna, 1453, queda do Império Romano do Oriente. Então, fato e data só para facilitar a nossa divisão, que aí facilita que tudo que nós estudarmos nesse meio, nós estamos atrelando a fase da Idade Média. Então, essas divisões são para facilitar os estudos. Idade Moderna, ela inicia em 1453 e ela vai até 1789, Revolução Francesa. Então, tudo que acontece de 1453 até 1789, a gente divide lá dentro da história como sendo Idade Moderna. E tudo que aconteceu da Revolução Francesa para cá, nós chamamos de Idade Contemporânea. Entenderam? Então, essa divisão ela foi feita para facilitar a nossa vida, ok? Então, gente, a gente vai encerrar aqui essa nossa segunda revisão. Em breve vocês estarão recebendo aí a terceira e a gente vai continuando até a gente poder voltar para a escola. Enquanto a gente não pode voltar para a escola, né, como eu disse para vocês, enquanto vocês não podem vir para a escola vai até vocês. Não precisa ficar com saudade, não precisa chorar que o vídeo acabou, que em breve o professor Valci estará voltando com a terceira parte da nossa revisão, ok? Grande abraço. Opa, não pode, rapaz, não pode abraço. Então, valeu, gente. Até a próxima.